Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Vamos nesse momento, orando ao Senhor, né? Estou aí entrando na casa de vocês, através aqui da gravação, para que Deus possa estar nesta hora fortalecendo os nossos corações, firmando a nossa fé, para que o propósito dele seja cumprido nesses dias das nossas vidas. Nós temos propósito neste mês aí de maio, de estarmos intercedendo por nossas famílias, por aqueles que ainda estão afastados do Evangelho, ou aqueles que ainda não passaram por uma experiência, né, de salvação com Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor começou uma boa obra nas nossas casas e no tempo certo Ele há de concluir. Nós somos instrumentos de Deus para isso. E a princípio nós temos que começar intercedendo, orando, né? Então feche seus olhos nessa hora, vamos fazer uma oração nesse instante. Senhor, eu te louvo, te exalto, te agradeço por esta oportunidade que tu tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, para interceder, Pai, pelos nossos lares, pelas nossas casas. Tu conheces, Pai, a cada lar representado do teu povo, tu conheces a cada um dos teus filhos, Pai amado. Tu sabes o que cada um necessita, o que cada um precisa, e acima de tudo, tu sabes aqueles que ainda nós colocamos diante de ti com interesse, Pai, de que sejam alcançados pelo teu amor, Pai amado. Opera, Pai amado. Usa o teu povo nesses dias, Pai amado. No nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma passagem, né? O pastor havia proposto hoje de a gente trabalhar um tema e seria sobre a casa de Zaqueu, mas Deus tem tocado no meu coração no decorrer desse dia e falado de uma forma poderosa, uma passagem que se encontra no livro do evangelista Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Na verdade é uma passagem bem conhecida de todos nós, que é a parábola do filho pródigo. Todos conhecem essa passagem. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quanto houve, quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava de longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam
e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isto, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu uma música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa, vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem a sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém. Amados, essa parábola, ela, como eu disse a princípio, ela é bem conhecida de todos nós. E para um estudioso da Bíblia, nós sabemos que os títulos que são colocados aqui, eles não são títulos, né, como eu diria, ungidos, na verdade, né? Eles não são originais, na verdade, esses títulos. Foram colocados no intuito de facilitar. Mas, na verdade, alguns deles, né, por não serem inspirados, acabam até fazendo com que a gente analise o texto a partir do título, a partir desse título, né? Porque quando nós analisamos o texto da parábola do filho pródigo, nós analisamos ele com a ótica do filho pródigo. Mas, na verdade, né, se nós fôssemos dar um título mais adequado para essa parábola, o título seria, né, O Coração Amoroso do Pai. O coração amoroso do Pai. E nós vamos perceber isso, né, conforme a narrativa da própria parábola, né? É interessante que a gente tenha em mente, né, que tanto naquela época como nos dias de hoje, né, para que eu possa reivindicar a minha parte na herança, é necessário que aquele que é portador, né, do bem, ele tenha morrido. Era necessário que aquele pai estivesse morto, né? Mas o filho foi reivindicar a sua herança ainda com o pai em vida. E com isto, ele demonstrou todo o desprezo que ele tinha em relação ao pai, na verdade, né? E por quê? Porque ele simplesmente estava ali mais interessado no que era dele. E o pai dele, né, por se demorar a morrer, ele foi até ele para que antecipasse a parte dele que estava na herança. E o pai não pensou duas vezes. O pai deu ao filho aquilo que lhe cabia. Eu, refletindo um pouco nesta palavra, me veio à mente, né, um relato de uma irmã em relação ao seu filho.
E foi um relato que foi um tempo atrás, né, já faz um tempinho, e ela veio compartilhar comigo de uma preocupação que ela tinha em relação ao seu filho, e ela trouxe esse relato para mim que me comoveu bastante, né? O filho dela era um menino, foi um menino que foi criado dentro da igreja, ele foi ensinado nos caminhos do Senhor desde o seu nascimento, apresentado, batizado, participou de escola dominical, mas chegou um momento, né, da vida dele, já rapaz, né, completando aí a sua maior idade, né, 18 anos, e ele chegou para aquela mãe e disse: mãe, eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja. E aquela mãe perguntou: mas por que, filho, você vai sair da igreja? E aquele filho disse: mãe, eu vou sair da igreja porque eu não me divirto na igreja. Eu não me divirto na igreja. E para a tristeza daquela mãe, aquele filho saiu da igreja. Não só da mãe, como do pai também, que o pai também era um homem de Deus, firmado na palavra de Deus. E ele saiu da igreja. E aquela mãe, ainda hoje, intercede por este filho. Né? Sair, né, da presença do pai. Sair porque julga o que tem lá fora é melhor do que está dentro. Sair porque julga que aquilo que está acontecendo lá fora traz mais alegria do que as coisas que acontecem dentro da casa do Pai, né? Onde o maior contentamento das pessoas em relação ao mundo é em satisfazer o seu próprio prazer, em satisfazer os seus interesses. E nós sabemos o que aconteceu, né? Nós sabemos o que aconteceu. Aquele jovem saiu. O pai não pensou duas vezes. O pai deu a parte daquele jovem que ele tinha na herança. Deu para aquele jovem juntou tudo que ele possuía e ele foi. E como a Bíblia relata, ele viveu de forma dissoluta, né? Gastando tudo o que tinha até o momento que acabou. Né? Acabou, ele não tinha mais nada. Os amigos que tanto, né, se interessavam por ele, a partir do momento que ele não tinha mais nada para oferecer, eles foram embora. Porque os relacionamentos no mundo, eles se baseiam nisso. Eles se baseiam no interesse, naquilo que fulano de tal pode dar, pode acrescentar para a tua vida. Né? A gente não pensa em estar acrescentando, as pessoas não pensam em estar acrescentando a vida dos outros, mas pensam no que elas podem ter de retorno. Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde as coisas valem mais do que as pessoas. E muitas vezes nós somos medidos por aquilo que nós temos. Nós somos medidos pelas coisas. E quando nós não temos, aparentamos não ter mais nada, as pessoas, quando percebem isso, elas se afastam da gente. E foi o que aconteceu com aquele rapaz. Quando tudo se acabou e ele não tinha mais nada para oferecer para as pessoas se afastaram dele, ele se viu num tremendo aperto. E ele, no seu desespero, ele voltou ali, né, foi procurar emprego, foi lhe dado emprego, né, numa fazenda para que eles cuidassem ali dos porcos. E chegou um momento que o desespero era tão grande na vida dele e ele pensou em comer da comida da lavagem, da comida que era dada aos porcos, né? Ele, olhando lá, pensou em comer, né? E foi justamente naquele momento que veio à memória dele
como o pai era bondoso. A memória dos dias que ele estava na casa do pai. E ele pensou consigo, né? Ele pensou consigo, poxa, nem os trabalhadores, nem os servos do meu pai passavam fome lá. Com certeza, até os próprios servos tinham lugar à mesa junto com o pai. E ele veio a lembrança na mente dele, veio a lembrança no coração dele, e ele se dispôs a voltar para a casa do pai. E ele voltou para a casa do pai. E ele já tinha até um discurso preparado, né? E ele pensou consigo, vou voltar, vou pedir perdão para meu pai, vou falar, pai, pequei contra Deus, pequei contra ti, não sou digno que me receba como teu filho, mas peço que tu possas estar me recebendo como teu servo, como teu escravo. Né? E ele já foi com um discurso pronto. E diz a palavra que ele retornou para a casa do pai. E quando ele estava ao longe ainda da casa do pai, o pai o avistou. O pai o avistou. E eu acredito que aquele pai, todos os dias, ele ficava olhando na janela para ver se o seu filho estava retornando para casa. Todos os dias. Aquele pai nunca perdeu a esperança, como eu acredito também que aquela mãe que compartilhou comigo daquela experiência dolorosa, ainda hoje espera o seu filho na janela retornar para casa. Não só para a casa material, mas muito mais para a casa espiritual, para a casa do pai. Ainda hoje ela espera. E aquele pai, todos os dias, no meu entender, ele fazia isso. Ele olhava para fora para ver se o filho estava retornando. E um dia desses, né, o pai saiu para olhar na janela e viu o filho retornando para casa. Esse pai não pensou duas vezes. Ele não esperou o filho chegar. Ele foi ao encontro do filho. E quando o filho ameaçou abrir a boca para pedir perdão, o pai não pensou duas vezes, abraçou o filho, o beijou e o levou para dentro da sua casa. O perdoou sem ele pedir nada, sem ele pedir perdão. E diz a palavra de Deus que aquele pai pediu que trouxesse a melhor roupa para aquele filho, levasse para que ele tomasse um banho, colocasse nele a melhor roupa, pudesse dar a ele um chinelo, para que ele pudesse participar de uma grande festa, junto com todos. Todos seriam convidados para que se alegrasse com aquele pai, pela salvação daquele filho perdido. Mas a parábola ela não termina aí. Ela fala do outro filho, do filho mais velho, aquele que não havia se ausentado, aquele que ainda estava trabalhando no campo. E quando terminou o trabalho, retornou e quando chegou na sua casa, ele percebeu aquele alvoroço. E ele foi e perguntou a um dos criados, mas o que é que está acontecendo aí? E o criado compartilhou com ele que aquele irmão que um dia havia saído, né, da sua casa, aquele filho que saiu da presença do pai, ele retornou. E o pai muito se alegrou e mandou que matasse o bezerro gordo, o melhor bezerro, né? E fosse feita uma festa para que todos compartilhassem da sua alegria pelo retorno do seu filho. E o filho mais velho, o primogênito, ficou muito indignado com isso. E ele foi queixar-se com seu pai. Ele disse, pai, por que isto? Eu trabalhei a vida toda para o Senhor como escravo, nunca fiz uso de nada, nunca peguei nenhum cabritinho sequer para que matasse, né? O Senhor nunca me deu para que eu matasse e festejasse junto com os meus amigos. Agora vem este teu filho, não é nem meu irmão, este teu filho
Volta depois de ter gasto todos os teus bens, né, usado ali para orgias com prostitutas, e volta e tu recebes e ainda faz uma festa para ele. E aquele pai, com o coração paciente, cheio de amor, no meu entender, abraçou aquele filho também. E ele disse: filho, olha, tudo que está ao seu redor, olha, tudo em volta. Tudo é teu. Tudo é teu, filho. Se você não usou, foi porque você não quis, mas tudo é teu. Tudo que está aqui dentro é teu. É teu. Tudo que está dentro da casa do Pai é teu. Na minha casa, na nossa casa é teu, filho. Você não fez uso porque não quis. O que eu quero mostrar com esta narrativa, né? Eu acredito que por si só ela já fala. Eu quero ressaltar, sim, quero ressaltar o amor do Pai. O amor do Pai. Que sempre no coração dele existe a esperança que aquele que um dia saiu, foi gozar dos prazeres do mundo, existe no coração do Pai a esperança, a fé que um dia esse filho vai voltar. Um dia esse filho voltará e vai estar na presença dele novamente. Como também existe no coração do Pai a fé, a certeza que aqueles que estão ali convivendo junto com eles, né, percebam que o maior tesouro que eles possuem não é os bens materiais, não é os bens materiais, mas é a própria presença do Pai, a própria presença do Pai. Não tem nada mais valioso, não tem nada mais valioso na casa do Pai do que a presença do próprio Pai. Não tem nada. Hoje nós vemos muita gente por aí indo, né, para as igrejas, para as comunidades. Nós vemos tantos movimentos acontecendo e as pessoas indo atrás muito mais das bênçãos, muito mais dos milagres, né, do que do próprio Pai. Do que o próprio Pai. A ponto até mesmo de, chegando a esses lugares, se eles não receberem aquilo que eles estão indo buscar, eles saem de lá e vão para outro lugar. Porque o interesse dessas pessoas, na verdade, não é no Pai. É naquilo que o Pai tem para oferecer. É naquilo que o Pai tem para oferecer. E eu digo para vocês o seguinte, que o Pai tem para nos oferecer hoje, oferecer para mim, para aqueles que estão dentro da casa do Senhor, né? Como também para aqueles que estão fora, que estão afastados, e é por esses que nós intercedemos, né, constantemente, é amor, é o amor do Pai. Este nunca falta, este é abundante. Por isso que o Pai, sempre que um filho retorna, ele vai estar esperando de braços abertos, E eu creio, né, que quando a gente intercede por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão afastados da presença do Pai, nós alegramos o coração do Pai. Nós alegramos o coração do Pai, porque o coração do Pai se entristece quando o filho vai embora, quando o filho sai da sua presença. O coração do Pai fica triste. Então, se você quer hoje alegrar o coração do Pai, se você quer satisfazer o Pai, ore a Deus por aqueles que estão afastados, né, os membros da tua família, seja
seu irmão, seja seu pai, seu marido, sua filha, seu filho, seja quem for, esteja intercedendo por essas pessoas, para que elas também possam cair na consciência delas. Possa vir a lembrança dela, como veio a lembrança aquele filho que estava afastado. Que na casa do Pai há abundâncias de alegria. Na casa do Pai ninguém sofre necessidade. Na casa do Pai todos são amparados, Que venham a essa lembrança, a mente de cada um deles, e ao lembrar-se, eles possam retornar, possam ter a força necessária, que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo na vida deles, para que eles tenham a força necessária para retornar. Porque tem muitos que desejam retornar, mas não encontram força em si. E nesta hora nós pedimos a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que nós temos que semear. Nós temos que semear o amor de Deus, o amor do Pai, por onde quer que nós passamos. Porque o germinar da semente, o crescer, o florescer, o frutificar, não depende da gente, não depende de nós, depende de Deus, depende do Espírito Santo estar agindo nos corações daqueles que recebem a boa semente, porque é o Espírito de Deus que faz a obra. O que nós temos que continuar fazendo é isso, semear da melhor forma possível e confiar que Deus está operando naqueles que um dia saíram e hoje ainda vivem no mundo. Mas nós sabemos que o Pai está tratando com esses, e estes um dia vão retornar para a presença do Pai, mas também naqueles que estão dentro de casa, dentro da casa do Pai, e muitas vezes estão perdidos também, Que esses também possam se achar na presença do Pai e perceber que o maior valor, que o maior tesouro que nós temos dentro da casa do Pai é o próprio Pai, E Ele nos ama de uma forma incondicional. E com certeza, sempre que nós nos dispusermos estarmos buscando a Ele de todo o nosso coração, Ele vai estar pronto para nos ouvir, para nos abraçar, para nos fortalecer e para nos guiar no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos estar orando, encerrar com oração, para que Deus possa estar visitando aqueles que encontram-se perdidos, para que eles possam se encontrar. Tanto aqueles que estão fora, como aqueles que estão dentro, que Deus possa estar se revelando como este Pai amoroso para cada um deles, e que eles possam ser tocados em seus corações e retornem para a casa do Pai. Amém? Senhor, mais uma vez, nós entramos na Tua presença, Pai, e colocamos diante de Ti a vida dessas pessoas, desses irmãos, Pai. Nossos irmãos que um dia, Pai, resolveram afastar-se de Ti, ou até mesmo aquele que ainda não ouviu de Ti, não ouviu da Tua palavra, Pai amado. Esteja nessas horas, nesses dias, Pai, levantando o Teu povo, Pai, na ministração da Tua palavra, Pai, pelos meios que nós temos ao nosso alcance, Pai, que hoje é a internet, Pai amado, hoje é o compartilhar do nosso testemunho, Senhor, que assim seja feito, Pai, esteja usando a Tua igreja nesses dias, Pai. A cada um dos Teus filhos, Pai amado, que sejam levantados com poder, Pai amado, na autoridade do Teu Espírito Santo, Pai querido. E que todos aqui dentro, Pai, na casa do Pai, sejam fortalecidos e que tenham experiências grandiosas contigo. Fala profundamente aos corações, alegra, viva, Senhor querido. E que verdadeiramente, Pai, nós possamos estar crescendo diante de Ti, Pai. Repreendemos todo mal, todo sentimento contrário, toda mágoa,
todo trauma passado, Senhor, nós repreendemos, nós lançamos fora, Pai, pedimos, Pai, que Tu possa estar nos guardando nessa situação, Pai amado, de crise que estamos enfrentando, Pai, que o Teu povo seja suprido em todas as suas necessidades, Pai. Guarda-nos do mal, Pai, e ser presente nas nossas vidas e manifesta-te poderosamente, no nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Sim.